Amém, glória a Deus. Quero saudar a amada juventude da Assembleia de Deus Parque São José com a graça e com a paz do Senhor Jesus e dizer que estamos aqui começando mais uma aula aqui da nossa EBD online para a glória do nosso Senhor Jesus. Como vocês sabem, já tivemos aí a primeira lição e na primeira lição ficou bem claro qual a proposta do trimestre que nós estamos iniciando. Vamos estar aí realizando ou desenvolvendo um estudo sobre o livro de Josué. A primeira lição nós tratamos aí acerca de uma visão panorâmica de alguns detalhes do livro e na lição de hoje, a lição de número 2, nós vamos dar início a esse estudo de uma forma sistemática, começando a partir do capítulo de número 1. Vocês que estão aí com a revista em casa, revista digital, acredito eu, sabem que o tema da lição de hoje é o chamado de um líder. O texto do dia da nossa lição diz o seguinte: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo de número 9. A síntese da nossa lição diz o seguinte: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar todos os embates e todos os conflitos. Pois bem, o texto bíblico está em Deuteronômio, capítulo 34, do versículo de número 1 até o versículo de número 9. Tendo feito a leitura básica da introdução da nossa lição, agora nós vamos introduzi-la, lendo a introdução junto com vocês nesse momento. A introdução diz o seguinte: os líderes escolhidos pelo Senhor também morrem, mas a obra de Deus continua. Nesta lição veremos que chegou a hora de Moisés encerrar sua carreira como líder dos hebreus. Mas Deus não deixaria seu povo sem alguém para conduzi-lo. Então ele comissionou Josué para substituir seu servo Moisés. Que tarefa difícil! A coragem e a determinação para conduzir o povo já fazia parte da personalidade do caráter de Josué. Mas alguém precisava pô-los à prova. E esse alguém foi o próprio Deus. A partir de então, com a certeza de seu chamado, Josué, cheio de fé e coragem, poderia encorajar e guiar seu povo rumo à terra prometida. Então, a nível de introdução, nós já percebemos de que forma a nossa lição vai ser desenvolvida hoje. Já no início, nós nos deparamos com a afirmação muito forte do nosso comentarista, que fez questão de dizer que a obra do Senhor, ela não está presa a homens. E de fato não está, e é o que nós veremos na lição de hoje. E veremos, olhando para dois personagens centrais dessa lição, que no caso são Moisés e Josué. Ao olharmos à medida que formos desenvolvendo a lição para estes dois personagens, nós perceberemos o quanto a obra de Deus ela pode ser comparada como um vento que sopra onde quer, da forma que Ele quer e do jeito que Ele quer. Então, à luz do chamado de Josué, nós vamos nos deparar e vamos refletir acerca da obra de Deus e acerca do chamado deste líder, que é Josué, que substituiu o outro grande líder, que foi o líder e profeta Moisés. Então a proposta da nossa lição de hoje é estudarmos o chamado de Josué substituindo este grande líder que faleceu, que morreu, que dorme no Senhor, que é chamado de Moisés. Bom, o primeiro ponto da nossa lição está dividido em 3 partes, conforme vocês podem perceber. A primeira parte está intitulada como Moisés morreu, a segunda assume a liderança e a terceira tem a iniciativa. E o nosso ponto tem um título principal como um novo tempo. Então, existem essas 3 visões, nós vamos resumi-las trabalhando em cima delas aqui agora. O primeiro ponto vai nos despertar sobre a realidade de um novo tempo. Na primeira divisão, que tem como tema Moisés morreu, o comentarista vai deixar claro que durante 40 anos Moisés guiou o povo em uma jornada no deserto. Isso todos nós sabemos quando lemos Êxodo, Números e Deuteronômio. Durante 40 anos Moisés guia o povo, configura o povo, sistematiza a relação do povo e dá ao povo leis, ordens, mandamentos para que eles sejam capazes de viver quando entrarem na terra prometida como uma nação.
tendo se passado os 40 anos, ou tendo cuidado do povo, liderado o povo durante 40 anos, lhe dando leis divinas, Moisés agora falece, Moisés é sepultado, conforme nós vimos na leitura bíblica em classe, que é a leitura oficial da nossa lição. Moisés morre, Moisés tendo morrido, um novo tempo era necessário que se iniciasse, porque o tempo de Moisés foi um tempo marcado por um preparo. Ele preparou o povo para entrar na terra de Canaã. Mas um novo tempo estava se iniciando, que era o tempo onde o povo deveria entrar na terra que Deus havia prometido. Então, Moisés morre e um novo tempo se inicia com uma nova liderança, que nós vemos na segunda subdivisão do nosso ponto. E nessa nova liderança assumem um novo homem chamado de Josué. Josué, tendo Moisés morrido, assume esta nova liderança. Até então Moisés era o profeta da nação de Israel. Mas tendo Moisés morrido, Deus levanta uma nova liderança assume para dar início a um novo tempo, a um tempo de conquistas. E essa liderança, como nós bem sabemos, era Josué. E é interessante nós salientarmos que Josué, antes do capítulo de número 1, que nós vamos estudar com mais detalhes já, ele já era alguém chamado por Deus. Ele já era alguém escolhido por Deus. Né? Quando você lê Êxodo, Números, Deuteronômio, você vê textos apontando para a escolha e para a vocação de Josué, como um futuro substituto de Moisés. Mas somente em Josué capítulo 1 é que Josué sai do anonimato e é apresentado publicamente ao povo como o novo líder, como uma nova liderança que estava assumindo para guiar o povo a um novo tempo. E aqui existe uma lição, meus amados jovens, bastante interessante para nós e para vocês, que estão aí no início do desenvolvimento do chamado de vocês. Com toda certeza, Deus chamou a cada um de vocês que estão assistindo essa aula. Mas existe um tempo para que Deus possa nos levar publicamente para assumir esse chamado. Foi assim com Josué, passou vários anos no anonimato, servindo a Moisés na tenda, na porta da tenda da congregação. Mas em Josué 1, Deus o levanta para iniciar um novo tempo e para assumir uma nova liderança. Deus o coloca, o tira do anonimato e o coloca publicamente para exercer o seu chamado, porque havia chegado o tempo. Deus lhe escolheu, mas saiba, é no tempo certo que Deus vai levantar para exercer o chamado que Ele lhe deu. Deus lhe levantou, lhe escolheu, mas é no tempo certo que Ele vai tirar você do anonimato e vai levar você publicamente para, no contexto que você está inserido, exercer o seu chamado. Foi assim com Josué, foi assim com o próprio Moisés, que passou vários anos no deserto, e somente após esses anos que Deus o levou publicamente para liderar a Israel. Foi assim com o próprio apóstolo Paulo, que em Atos 9 se converte a Cristo, mas apenas após alguns anos, conforme está registrado em Gálatas capítulo 1 e capítulo 2, é que ele vai exercer publicamente seu chamado. Foi assim com Davi, que foi ungido rei por Samuel, mas após vários anos só, é que ele vai sair das cavernas e vai sair da posição de fugitivo para a posição de rei de Israel. E vai ser assim também com você. Creio que Deus tem um chamado com você que está assistindo essa aula. Mas é no tempo certo, no tempo de Deus, que Ele vai levar você para assumir essa liderança e exercer esse chamado. E o comentarista também, ainda no primeiro ponto, nos desperta para uma terceira realidade, que está na terceira subdivisão deste ponto, que é a realidade de que quando este tempo chegar, nós temos que tomar uma iniciativa. Você tem um chamado de Deus, Deus lhe convocou para exercer uma vocação, e quando chegar o tempo de Deus tratar com você para exercer este chamado, não fique de braços cruzados, não arrume desculpas dizendo que o tempo não é agora, porque se Deus está lhe chamando para fazer algo agora, é porque o tempo é agora. Então, se Ele lhe chamou, tenha a iniciativa de atender o chamado de Deus. Foi assim com Josué. Em Josué capítulo número 1 está escrito que Deus anuncia a morte de Moisés para Josué e o convoca para se levantar e tomar a iniciativa, passar o Jordão junto com o povo de Israel para conquistas novas e para viver um novo tempo. Que Deus, quando lhe convocar, você não invente desculpas ou pretextos, mas que você, tal como Josué, passe o Jordão e tome iniciativa.
Que você, tal como Isaías, ouça a voz do Senhor que diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E não apenas ouça, mas que você, tal como Isaías, possa dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para cumprir o seu chamado. Tenha a iniciativa de cumprir o chamado que Deus lhe deu e que Ele, no tempo certo, vai lhe chamar para executar e para assumir para a glória do seu nome. Amém? Espero que esse primeiro ponto que nós já sintetizamos tenha ficado aqui esclarecido para vocês, o que vai nos levar agora ao segundo ponto, que tem como tema conselhos para conquistas, que também está dividido em 3 partes, com 3 conselhos para que o nosso chamado possa ser realizado com êxito e com conquistas. Em primeiro lugar, nós vemos algumas verdades acerca do chamado, que é no tempo de Deus, que é na hora de Deus e que devemos ter iniciativa para cumprir o chamado. Agora, nesse segundo ponto, o comentarista vai nos apresentar 3 conselhos para que nós possamos realizar esse chamado com êxito e com sucesso e prosperidade para a glória de Deus. 3 conselhos ele vai nos dar. Em primeiro lugar, ele vai dizer: não despreze ninguém. Como nós sabemos, Josué recebe um povo para cuidar. Um povo para cuidar e através desse povo exercer o seu chamado. E Deus está dizendo para Josué: não despreze esse povo. De fato, não era um povo perfeito como qualquer outro povo, não é perfeito. Era um povo que tinha as suas debilidades, que tinha as suas limitações. Era um povo composto não apenas por pessoas sinceras, mas por pessoas maldosas, tal como nós vemos no livro de Josué, o exemplo de Acã. Mas Deus está dizendo: não despreze o que eu te dei, ou quem eu te dei, para que você exerça o seu chamado. É um povo cheio de debilidades, mas é este povo que eu estou te dando, para que você possa ter êxito e exercer o seu chamado. É o que Deus também fala para você. Eu não sei quem Deus te deu para que você possa exercer o seu chamado. Não sei se é um grupo, né? Ou quem Deus vai te dar para exercer o chamado. Não sei se é um grupo de jovens, não sei se vai ser um grupo de pessoas, de novos convertidos, para você tomar de conta, para você discipular. Eu não sei quem Deus vai te dar para exercer o teu chamado. Mas o conselho de Deus é: não despreze as coisas pequenas, porque através de coisas pequenas eu posso realizar coisas grandes através do teu chamado. Foi assim com Josué. Com um povo tão pequeno e aparentemente tão fraco, Deus o leva para fazer e realizar grandes conquistas. Foi assim com Davi, que com apenas uma funda e 5 pedrinhas, derrubou um gigante e foi levantado por Deus como rei de Israel. Foi assim com Sansão, que apenas com a queixada de uma jumenta exerceu o seu papel de juiz, o seu chamado de juiz, conquistando vitórias para o povo de Israel. E vai ser exatamente assim com você também. Não despreze quem Deus te deu para exercer o seu chamado, e nem o que Deus, ou as ferramentas que Deus está te dando para exercer o teu ministério e a tua vocação para a glória de Deus. Não despreze ninguém. Mas aí nós temos o segundo conselho ainda, onde ele vai dizer: não se esqueça de Moisés. Interessante isso, né? Capítulo 1, versículo 3 de Josué está escrito, né? Assim como eu disse a Moisés, Deus fazendo referências a Moisés. No capítulo 1, no verso 5 está escrito: assim como eu fui com Moisés. Deus está fazendo ainda referência a Moisés. E no versículo 7 ele diz para Josué: trate de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Em 3 versículos, Deus despertando a Josué a necessidade que ele tinha de não se esquecer de Moisés. Por quê? Porque ele chegou onde ele chegou abaixo de Deus, Josué, graças à liderança de Moisés, graças ao apoio de Moisés. E vai aqui o segundo conselho para você, jovem. Primeiro, não despreze o que Deus te deu ou quem Deus te deu para exercer o chamado. E segundo, não se esqueça das pessoas que te ajudaram a chegar onde você já chegou ou onde você vai chegar. Josué só chegou aonde chegou porque havia Moisés. E louvado seja Deus por Moisés. Timóteo só chegou onde chegou porque havia um Paulo. Paulo só chegou aonde ele chegou porque havia um Gamaliel lhe instruindo.
E o próprio Jesus, para exercer o seu chamado, Jesus, o Deus encarnado, não desprezou as pessoas que lhes ajudavam, mas utilizou-se de pessoas como ferramentas e como apoio para cumprir o seu chamado. E é assim que também tem que ser com você. O apóstolo Paulo mesmo diz, é um que rega, é um que planta, é um que rega, mas o Senhor dá crescimento. Mas aquele que planta não deve se esquecer de quem vai regar, e o que rega não deve se esquecer de quem plantou. Então fica o conselho para você. Não ache que o êxito do seu chamado é graças à sua intelectualidade ou graças ao vigor da sua juventude apenas. Não. Abaixo de Deus existem Moisés, que podem te guiar e que têm te guiado para você chegar onde chegou e para você chegar ainda aonde vai chegar para a glória de Deus. Não despreze ninguém. Não se esqueça de Moisés. E o terceiro conselho que ele vai dar em forma coletiva, aqui no pacote, é: viva, pregue e medite nas Escrituras. Viva as Escrituras. É o que está escrito no Josué capítulo número 1, onde Deus, no versículo 7, no capítulo 1, vai dizer: você tem que fazer tudo conforme a lei de Moisés. Viva o seu chamado com excelência, com exemplo e com fidelidade. Não adianta você não desprezar ninguém, não adianta você ter as melhores pessoas, ter um Moisés para investir no seu chamado e ser alguém que não vive a lei de Deus, a palavra de Deus. O mais importante no chamado não é os recursos ou os subterfúgios, os meios que você tem para exercê-lo, mas o mais importante é viver segundo a vontade de Deus e viver segundo a palavra de Deus. Porque se você cumprir o chamado não vivendo aquilo que você deve cumprir e obedecer, que é a palavra de Deus, você vai estar sendo uma espécie de um religioso, né? Vai estar caindo no estado ou no pecado que os religiosos da época de Jesus caíram, tais como muitos fariseus, escribas, saduceus caíram. Se preocupavam em limpar o lado de fora do copo, mas por dentro estavam imundos. Se preocupavam com o estereótipo, mas por dentro eram como sepulcros caiados, disse Jesus. Se preocupavam apenas com as externalidades, mas não se preocupavam com a sinceridade. Exigiam do povo algo que nem mesmo eles faziam, mas que nós não cometamos este erro, que vivamos a palavra e as escrituras sagradas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não apenas viva, mas pregue as Escrituras. Seja qual for o chamado que você vai exercer, no contexto que você está inserido, saiba, o seu principal discurso deve ter como base a Escritura. É o que disse a grande reforma protestante, né, levantada pelo grande reformador Martinho Lutero, né? Sola Scriptura, somente as Escrituras são a nossa regra de fé e de prática. Que o nosso principal discurso ao exercer o nosso chamado não seja baseado no que sentimos, no que achamos ou no que ouvimos, mas no que a Bíblia diz. Viva, diz o Senhor para Josué, e pregue as Santíssimas Escrituras. Viva as Escrituras, pregue as Escrituras. Ele diz para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. E por último ele vai dizer: medite na Escritura. Isso aqui, irmãos, é o mais importante, porque meditação envolve leitura. Se eu medito, é porque eu estou lendo. Você tem que meditar as Sagradas Escrituras. É uma ordem lógica que o texto está seguindo. Tenho que viver, eu tenho que pregar, mas acima de tudo eu tenho que meditar. Porque para eu viver conforme a Escritura e para eu pregar de acordo com a Escritura, eu tenho que meditar na Escritura. É por isso que em capítulo de número 1 de Josué ele vai dizer: tenha cuidado de meditar neste livro de dia e de noite, a fim de que tu tenhas o cuidado de fazer tudo conforme está escrito. Para que eu viva segundo a lei e para que essa lei não se aparte da minha boca, eu tenho que meditar. Medite na Escritura, gaste neurônios, gaste o teu tempo, invista o teu tempo pensando nas Escrituras. Regularize o teu tempo, discipline o teu tempo e invista mais tempo, jovem, não apenas
nas mídias sociais, não apenas nos interesses das coisas que você coloca como prioridade na sua vida e muitas vezes não é, mas invista mais tempo na meditação das Escrituras para que você possa exercer com êxito o teu chamado. Viva a Escritura, pregue a Escritura e medite nas Sagradas Escrituras. Não se esqueça de Moisés e não despreze ninguém. São segredos para que nós possamos cumprir o nosso chamado com êxito e receber de Deus conquistas gloriosas. Amém? Eu espero que esteja de fácil compreensão. Não se esqueçam que após terminar o vídeo, vocês podem interagir conosco aqui no grupo, também no nosso canal no YouTube, tirando dúvidas que infelizmente nós não podemos tirar agora devido à distância, mas vocês têm total liberdade e espaço para interagir conosco aqui embaixo. Tá certo? Então, por último, nós vamos ao nosso terceiro ponto para encerrarmos, que tem como tema reconhecimento, compromisso e promessas. Primeiro, reconhecimento. Eu vou ler junto com vocês esse ponto para nós concluirmos. Primeiro, reconheça o seu chamado. Não te mandei eu, diz o Senhor, em Josué, capítulo 1, versículo 9. Nesse texto, vemos que Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder. Tal convicção era necessária para prevenir eventuais crises existenciais que são armas do mal, como se vê na tentação de Jesus no deserto. Quando o inimigo questionou por 3 vezes se Jesus era filho de Deus, quando o inimigo por 3 vezes questionou se Jesus era o filho de Deus. Ora, o diabo quis suscitar dúvida até no Salvador. Assim, ao dizer, não te mandei eu, Deus fez sossegar o coração de Josué, garantindo que era ele quem avalizava aquela empreitada. E como Josué, todos sabemos que quando Deus manda, ele se responsabiliza. Então, que lição maravilhosa nós podemos aprender aqui, irmãos. Não te mandei eu, Deus está dizendo. Eu quero dizer para você, meu amado jovem, que mesmo que você cumpra tudo que nós falamos até agora, nos 2 primeiros pontos, vai haver momentos que você vai estar em crise, duvidando se é mesmo chamado ou não, se foi mesmo escolhido por Deus ou não. Mas Deus é um Deus que trabalha não apenas com intervenção, mas também na prevenção. E sabendo de tudo isso, ele previne a Josué e previne a você dizendo, não foi eu que te mandei? Quando o inimigo quiser colocar dúvidas no teu coração, dizendo que você não pode, dizendo que você não é, dizendo que você não faz, lembre-se do que Deus está dizendo. Foi eu quem te chamei. Foi eu quem te escolhi. Foi eu quem te vocacionei para esta grande obra, diz o Senhor. E é natural, querido, que você tenha dúvidas. Desde que as dúvidas não sejam constantes e não se tornem momentos frequentes, é natural. É muito natural que existam momentos de dúvidas, como houve no coração de Pedro, como houve até no coração de Paulo. Claro que não houve no coração de Jesus, mas em Mateus 4, conforme o comentarista diz, em Lucas 4, na tentação do deserto, o diabo tentou colocar dúvida no coração dele. Mas ele venceu o diabo usando a arma que o diabo estava usando a própria palavra. Se tu és filho de Deus, questionou muitas vezes o diabo contra Jesus, e vai questionar você. Mas quando ele questionar, lembre-se do que diz a palavra. Eu não tenho dúvida, eu não tenho incertezas, porque foi o Senhor que me chamou para cumprir este chamado. E se ele me chamou, pouco importa quais são as consequências e os desafios, porque se é ele que manda eu cumprir o chamado, é ele que também vai se responsabilizar no exercício desse chamado. Em segundo lugar, vamos agora para o ponto seguinte, dê o seu máximo. Em todo chamado, o Senhor sempre pede um compromisso. Esforça-te, em outras palavras, dê o seu máximo. E essa expressão foi repetida 3 vezes, no versículo 6, 7 e 9. Caberia a Josué, portanto, dar o melhor de si. O foco daquilo que realmente era importante, o projeto de Deus. Muitas pessoas se envolvem com tantas distrações que fazem com que a energia para tocar as atividades sejam divididas entre o que é essencial para Deus e o que é supérfluo. Deus nos guarde de tal desperdício.
um outro conselho que nós queremos também dar para vocês à luz do chamado de Josué no capítulo 1. Primeiro, não permite que as dúvidas permeiem e dominem o teu coração. E segundo, dê o seu máximo para cumprir o teu chamado. Ou seja, que haja dedicação. Não sei se você foi chamado para exercer o ministério, né, de louvor, pregação da palavra, do serviço social, não sei. Mas independente de qual seja o local que Deus te inseriu para exercer o teu chamado, faça com zelo, faça com dedicação, faça o máximo que você pode fazer. Não faça o máximo para ser melhor do que alguém, porque isso é algo terrível. Irmão Paulo, eu vou fazer o máximo e vou tentar ser melhor do que meu irmão que está do meu lado. Não, não é isso que Deus quer de você. Deus não quer que você seja melhor do que quem está do seu lado. Deus quer que você faça o melhor que você pode fazer. Se o melhor que você faz supera os outros, glória a Deus. Se o melhor que você faz não supera os outros, glória a Deus do mesmo jeito. Porque Deus não quer que você seja melhor ou pior do que ninguém. Deus quer que você, com dedicação, faça o seu máximo e cumpra o máximo e use o máximo de forças possíveis para cumprir o seu chamado. Com dedicação, com zelo, dê o seu máximo para cumprir o seu chamado. E por último, Deus nos dá promessas. Olha que coisa boa. Deus é bom demais. Porque Deus não teria nenhuma obrigação de nos recompensar. Como diz um grande pastor batista do século XIX, chamado Charles Spurgeon, o próprio ato de servir a Deus já é uma bênção, já é um privilégio. Mas quem serve a Deus é duplamente abençoado, porque além de servir a Deus ser uma bênção, eu sou abençoado por ser uma bênção. Eu sou abençoado quando eu cumpro o meu chamado e quando eu exerço a vocação de Deus na minha vida. E existem algumas promessas, conforme nós vimos na última subdivisão do ponto 3. Algumas promessas que nós vamos ler com vocês agora. Junto com o seu chamado, o Senhor fez maravilhosas promessas a Josué. Dentre elas, podemos citar algumas aqui. No caso 3, ele vai citar. Primeiro, prosperidade. Deus vai te prosperar. O que é prosperidade, irmão Paulo? Prosperidade não é dinheiro, muito dinheiro no bolso, não. Tem muita gente achando que prosperidade é muito dinheiro no bolso. Mas prosperidade não é muito dinheiro no bolso. Prosperidade é sinônimo de vida bem-sucedida, o que não está absolutamente atrelado à questão de dinheiro. Ser próspero é ser bem-sucedido. É muito provável que eu seja próspero e não tenha uma grande quantidade de dinheiro, mas ainda assim eu sou próspero, porque ter prosperidade é ser bem-sucedido, é ter sucesso naquilo que eu vou realizar. Então, se eu seguir todos os pontos que antecederam a nossa lição, vai vir essa primeira promessa, que é a promessa de prosperidade, conforme está escrito no versículo 3 do capítulo 1. Em segundo lugar, ele promete também a derrota dos nossos inimigos. É claro que aqui inimigos ele se refere às demais nações, né? Porque estavam num contexto diferente, no contexto veterotestamentário, no Antigo Testamento. Mas hoje, como nós estamos no contexto do Novo Testamento e no contexto da graça, os nossos inimigos não são inimigos físicos, porque a nossa carne não é contra, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa guerra é contra os principados, é contra as ordens espirituais da maldade, é contra os poderes do maligno. Então Deus está dizendo que eu não vou ser apenas bem-sucedido, mas eu vou triunfar contra todos os inimigos de ordem espirituais que querem me impedir de cumprir o chamado. E por último, ele nos garante a presença de Deus na nossa vida. Não te mandei eu, seja forte, corajoso e tenha bom ânimo, diz o Senhor, ao cumprir o teu chamado. Porque o Senhor teu Deus, estou contigo por onde quer que andares. Essa é a promessa mais gloriosa. É o ápice de todas as promessas. Vou pregar, vou cantar, vou trabalhar, seja qual for a forma para o reino de Deus, na certeza de que Deus está comigo e de que a sua presença é real e verdadeira.
Talvez não tenham muitas vezes o apoio que eu tanto queria para exercer o meu chamado. Mas o mais importante eu já tenho. É o apoio de Deus, é a presença de Deus que estou contigo, diz o Senhor, por onde quer que andares. Amém? Agora nós vamos para a nossa conclusão, que diz: o livro de Josué começa com a determinação para que ele assumisse a liderança. Haja vista esse seu ponto de partida de qualquer empreitada. Se não existisse um líder vocacionado por Deus, que possuísse profundo senso de compromisso com o Senhor e sua palavra, Israel sofreria tremendo revés em sua jornada. Entretanto, estando à frente um homem fiel e corajoso, o povo se encheria de fé e a vitória estaria garantida para a glória de Deus. E foi assim que aconteceu, conforme nós veremos nas demais lições. Josué seguiu todos esses conselhos que nós estudamos aqui, sobre como ter um chamado próspero com conquistas, que está no capítulo 1 do seu livro, e ele teve êxito. E o povo teve êxito, conforme nós vamos ver nas lições seguintes que nos esperam. Então, peço a você que nos acompanhou hoje, que continue nos acompanhando. Não se esqueça de deixar a sua dúvida aqui embaixo no nosso grupo, no nosso canal no YouTube. E não se esqueça também de compartilhar nos grupos da nossa igreja e nos grupos e das mídias sociais que você também faz parte, tá bom? Fica aqui o meu abraço, o Ósculo Santo, e até a próxima, se Deus assim nos permitir.